o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas. Edward Lorenz. Essa frase é usada para descrever o efeito borboleta e significa que pequenas ações podem causar grande impacto no mundo. Mas será mesmo que isso é verdade? Se você for à academia por um dia, você vai ter sua vida totalmente modificada? Não, sua vida não vai mudar por causa de um evento pequeno. Então por que essa frase está correta e o que ela realmente significa? Bom, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então sente-se, pegue sua xícara de café e relaxe, porque eu vou te explicar nesse vídeo o que é o efeito borboleta e como ele funciona. Pequenas ações mudam o mundo. Provavelmente você já ouviu falar dessa frase, mas o quão verdadeira ela é? Vamos voltar para o exemplo anterior. Se você fosse para a academia por um dia, não mudaria sua vida? E se você persistisse e levasse a academia a sério, o que poderia acontecer? Bem, você ficaria com mais disposição no seu dia a dia. Dependendo, conversaria com mais pessoas diferentes e, por consequência, faria novos amigos. Ou seja, pequenas ações não mudam o mundo, mas pequenas ações por um grande período de tempo pode sim mudar a sua vida e talvez o mundo. Mas a outra frase não está totalmente errada. O efeito borboleta fala exatamente sobre isso, mas para tudo fazer sentido, você precisa entender o que é a teoria do caos. Imagine que você está brincando de empilhar blocos de dominó. Você alinha vários blocos em uma fileira e em seguida empurra o primeiro bloco para derrubar todos os outros em sequência. É aqui que entra a importância das condições iniciais da teoria do caos. A posição exata e a força com que você empurra o primeiro bloco determinarão como o restante da fileira cairá. Se você empurrar o primeiro bloco com uma força moderada e alinhar precisamente, todos os blocos cairão de maneira ordenada, um após o outro, conforme o esperado. No entanto, se você mudar um pouco a posição inicial do primeiro bloco ou aplicar uma força um pouco mais forte ou mais fraca do que antes, o padrão de queda dos blocos pode se tornar completamente diferente. Alguns blocos podem pular, desviar para os lados, colidir ou até mesmo derrubar os blocos do lado que, de outra forma, teriam permanecido em pé. Essa é uma ilustração simples da sensibilidade às condições iniciais. Pequenas alterações na posição ou na força aplicada ao primeiro bloco podem levar a resultados completamente diferentes. É uma maneira prática de compreender como um sistema aparentemente simples pode se tornar imprevisível e caótico quando sujeito à teoria do caos. Esse exemplo com blocos de dominó mostra como pequenas variações nas condições iniciais podem desencadear grandes mudanças no resultado final. E a principal ideia da teoria do caos fala exatamente sobre isso. Pequenas mudanças nas condições iniciais de um sistema pode causar grandes efeitos no futuro. Um exemplo simples disso é o famoso efeito borboleta que citamos no início do vídeo. O bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão nos Estados Unidos. Isso significa que uma pequena ação em um lugar pode ter consequências enormes em outro lugar distante. Mas por que isso acontece? Você lembra do exemplo da academia que eu te citei? Pequenas ações não mudam o mundo, mas pequenas ações por grande período de tempo podem sim mudar sua vida e talvez o mundo. E é isso que acontece na teoria do caos. Se você alterar um pouquinho só os valores de uma equação, no primeiro momento não vai ter muita diferença, mas depois de várias repetições, os resultados são completamente diferentes. Você deve estar pensando, por que isso é importante? Simples, jovem gafanhoto, na meteorologia é quase impossível você acertar com precisão qual vai ser o tempo depois de 5 ou 10 dias. Isso porque o tempo meteorológico possui muitas variáveis, tornando quase impossível você prever o tempo. Essa ideia desafia a nossa maneira de pensar linearmente, ou seja, de pensar que uma ação leva diretamente a uma única consequência. Na teoria do caos, descobrimos que o mundo é muito mais complicado do que isso. Pequenas mudanças podem criar um efeito cascata e causar resultados imprevisíveis, o que nos leva a perceber que o mundo não é simples, mas um sistema complexo com muitas variáveis e que uma única ação pode impactar a vida de muitas pessoas. Esses sistemas são chamados de complexos porque suas partes não podem ser compreendidas de forma separada. Suas propriedades e comportamentos surgem das interações entre as partes, tornando difícil de prever e entender completamente. A teoria do caos está relacionada aos sistemas complexos, porque busca entender como pequenas mudanças em uma parte do sistema podem ter efeitos significativos em outras partes. E como vimos antes, em um sistema complexo, pequenas alterações podem se propagar e causar grandes consequências em todo o sistema. Por exemplo, um ecossistema é um sistema complexo na natureza. Ele é composto por uma variedade de organismos vivos, como plantas, animais, insetos e micro-organismos. As interações entre esses seres vivos são complexas e delicadas. Uma pequena mudança, como a introdução de uma espécie invasora, pode afetar todo o equilíbrio do ecossistema, resultando em mudanças significativas nas populações de outras espécies. Na sociedade, um exemplo de sistema complexo é uma rede social como Facebook ou Twitter. Milhões de pessoas estão conectadas nessas redes, compartilhando informações, ideias e influenciando umas às outras. Uma única postagem pode desencadear uma série de eventos, como discussões, reações em cadeia e até mesmo protestos, demonstrando como pequenas ações individuais podem ter um impacto coletivo significativo. Mas apesar de toda essa aleatoriedade, existe uma beleza no caos.
O comportamento caótico é como uma dança imprevisível, onde pequena diferença no começo da coreografia leva a grandes variações no final da apresentação. Essa sensibilidade às condições iniciais é uma das características mais marcantes do comportamento caótico. Significa que, mesmo que conheçamos todas as regras e equações que governam o sistema, a menor alteração em suas condições iniciais pode levar a resultados radicalmente diferentes. É como jogar um dado e nunca saber exatamente em qual número ele vai parar. Outra característica do comportamento caótico é a imprevisibilidade. Isso significa que, mesmo que tenhamos informações precisas sobre o sistema no início, é extremamente difícil prever seu comportamento no futuro com exatidão. Pequenas incertezas e erros de emissão se acumulam ao longo do tempo, tornando impossível uma previsão precisa a longo prazo. O comportamento caótico também pode parecer aleatório à primeira vista. Ele exibe padrões complexos e aparentemente desordenados, como uma sequência de números que não segue uma lógica óbvia. No entanto, por trás dessa aparentemente aleatoriedade, existem estruturas e padrões que estão entrelaçados e que surgem das interações complexas entre as partes do sistema. E essa é a beleza do caos. A imprevisibilidade do caos é como o jogo de esconde-esconde. Você nunca sabe onde o próximo movimento vai levar. O caos nos mostra que, por mais que tentamos prever o futuro, existem certas coisas que simplesmente não podemos saber antecipadamente. Além disso, o caos nos ensina que a ordem pode surgir tudo desordenado. É como uma pintura abstrata, onde pinceladas aparentemente aleatórias se juntam para criar uma obra de arte impressionante. Da mesma forma, as interações complexas entre as partes de um sistema podem resultar em padrões surpreendentes e belos. Um outro exemplo de complexidade e beleza são os fractais. Os fractais são padrões repetitivos que se repetem em diferentes escalas e que são encontrados em sistemas caóticos. Eles são como desenhos que se repetem indefinidamente, onde cada parte é uma cópia reduzida do todo. Imagina uma árvore com galhos que se dividem em galhos menores e, por sua vez, se dividem em galhos ainda menores. Essa repetição de padrões é o que torna os fractais tão especiais. Na natureza, podemos encontrar muitos exemplos de fractais. Os flocos de neve são um exemplo clássico de fractais, com padrões que se repetem em diferentes escalas. Os fractais são mais do que apenas formas geométricas bonitas. Eles também têm propriedades matemáticas fascinantes. Por exemplo, independente de quão longe você der zoom em um fractal, sempre encontrará mais detalhes para explorar. Essa característica de detalhamento infinito é uma das propriedades intrigantes dos fractais. A teoria do caos nos lembra que nem tudo pode ser controlado ou previsto. Ela nos convida a aceitar a incerteza como parte da vida e a encontrar beleza na imprevisibilidade. Ao estudar a teoria do caos, somos encorajados a abraçar a mudança e a ver a oportunidade em meio à turbulência. Assim como o sistema caótico, podemos encontrar padrões e oportunidades de crescimento mesmo em meio ao caos aparente. A teoria do caos nos mostra que pequenas ações podem ter efeitos enormes, que cada escolha que fazemos pode influenciar o curso dos eventos. Isso nos capacita e nos responsabiliza a agir de maneira consciente e positiva, sabendo que nossas ações se portam. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e até a próxima.